Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao seminário da IG sobre opções binárias. Muito rapidamente, só vos aqui mostrar o nosso aviso de risco. Portanto, o chefe deixa um produto financeiro complexo, o investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja disposto a aceitá-las. Pode implicar a perda súbita da totalidade ou mais do que o capital investido e as informações contidas nos vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento, pelo que a IG não se responsabiliza pelo uso da informação. Muito bem. Antes de iniciar o seminário, só recordar-vos que podem nos seguir através do Twitter, através do YouTube e também do LinkedIn. Muito bem, então no seminário de hoje iremos falar das opções binárias, algo como já disse antes. Vamos aqui ver dois casos mais teóricos, portanto, de como é que funcionam as opções binárias aqui com a IG Markets, e depois iremos passar para a plataforma, onde então iremos ver na prática como é que se faz a negociação das opções binárias. Então, antes de mostrar os exemplos, explicar o que é que são as opções binárias e quais são as grandes vantagens da negociação com este tipo de produto. Primeiro que tudo, explicar como é que funcionam as opções binárias aqui na IG Markets. Quando estamos aqui a negociar as opções binárias, estamos a negociar a probabilidade de um acontecimento. Portanto, eu vou ter vários acontecimentos na plataforma, que podem ser eles do tipo um toque, escada, sobe ou desce, e para cada acontecimento que me é descrito eu vou ter uma probabilidade associada. Portanto, o que é que acontece? As opções binárias aqui na IG funcionam entre 0 e 100. Portanto, a opção binária vai encerrar a 100 se o acontecimento realmente ocorrer, portanto, é a probabilidade de um acontecimento certo, 100%. Se esse acontecimento não ocorrer, então vai fechar a 0, que é a probabilidade de um acontecimento nulo. Ok? Portanto, quais é que são as grandes vantagens de negociar com opções binárias? Primeiro, um potencial de retorno muito elevado. Isto porquê? Porque eu posso estar, por exemplo, a comprar um acontecimento com uma probabilidade de 2 ou 3, não é? E essa probabilidade poderá então encerrar a 100. Portanto, o que é que acontece? Vou ganhar esse diferencial todo entre os 100 e, por exemplo, 4, não é? Vezes o valor do contrato por ponto, vezes o número de contratos que eu estou a negociar. Portanto, tenho um potencial de retorno bastante elevado. Outra grande vantagem é a possibilidade de me desfazer da posição a qualquer momento. Embora as opções binárias aqui connosco encerrem a 100 e a 0, eu não tenho que deixar o acontecimento encerrar, portanto, a opção binária encerrar, para garantir um nível de ganhos ou limitar o nível de perdas. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, imaginemos então este caso, por exemplo, estar a comprar a 4, não é? Portanto, se eu compro, vou fechar do valor da venda. E no valor da venda, entretanto, já está a 20, não é? Portanto, eu tenho ali um diferencial de ganho de 16 pontos. O que é que acontece? Então, a partir do momento em que eu já esteja a ter algum tipo de retorno, se eu quiser, eu posso logo encerrar essa posição. Portanto, eu vou ganhar essa diferença entre 20 e 4, não é? E tenho então uma mais-valia que é posta no saldo da minha conta. Portanto, eu não tenho que deixar chegar até ao final desse acontecimento para ver se encerra a 100 ou não. Eu ainda antes disso posso perfeitamente estar a encerrar a minha posição. Portanto, posso estar a limitar, ali garantir um determinado nível de ganhos. Também funciona da mesma forma quando o mercado vem contra mim. Quer dizer, eu não tenho que deixar vir totalmente contra mim até encerrar a 100 ou a 0. E já vou explicar porque é que encerrar a 100 também pode ser mau para mim. Porque eu posso também encerrar a posição a partir do momento em que já estou a ter algum tipo de perda. Portanto, eu não quero perder mais do que aquilo, embora já saiba, e agora vou fazer aqui um bocadinho a ponte, a ligação com o ponto 3, aliás, que é o quê? O risco está totalmente limitado na negociação de opções binárias. Isto porquê? Porque o valor da margem é o valor máximo que eu poderei perder. Mas mesmo assim, eu posso não querer perder esse valor todo. E então o que é que acontece? Quando o mercado começa a vir contra mim, embora esse valor, não tenha atingido esse valor, não é? Que eu já sabia logo à partida, e no momento da abertura da posição, portanto, já faço também aqui a ligação ao ponto 4, que é o quê? Eu, no momento em que eu abro a posição, eu já sei qual é a margem que está a ser pedida, portanto, já sei qual é que é a minha perda potencial máxima. E quando estou a fazer a negociação, eu nem sequer tenho que chegar a perder esse montante. Portanto, eu posso ainda perder menos do que isso caso essa opção binária venha contra mim. Ok?
As cotações são contínuas em tempo real, portanto, automaticamente está a variar a probabilidade em função daquilo que está a acontecer no mercado, não é? Incide sobre uma vasta gama de mercados, portanto, eu posso ter exposição na noção de opções binárias sobre o mercado de Forex, sobre o mercado das commodities e dos índices, portanto, tenho aqui várias opções. Posso abrir opções longas e curtas. O que é que acontece? Eu tenho um acontecimento. Imaginemos o euro-dólar toca... melhor ainda, porque já vou explicar porquê. O euro-dólar fica acima de 1,3500. Okay? O que é que acontece? Se eu acredito, e imaginemos que vou criar aqui um cenário hipotético, imaginemos que essa opção binária, euro-dólar acima de 1,3500, tem uma probabilidade correspondente de 60,56. Ok? Portanto, se eu acredito que realmente o euro-dólar vai ficar acima de 1,3500 para um determinado período de tempo, eu compro essa opção binária. Portanto, eu vou comprar a 60 e o meu desejo aqui será que ela encerre a 100, não é? Ou então que eu consiga vender a um valor superior a esse e ganho então esse diferencial. Se eu não acredito, portanto, se eu acho que ele não vai ficar acima de 1,3500 durante aquele período de tempo estimado para aquele período de tempo programado para a opção binária, eu então vou vender esse acontecimento. E aquilo que eu quero é que realmente não aconteça, portanto, que não fique acima de 1,3500, mas que, por outro lado, fique abaixo desse valor e ganhar a diferença entre 56, que era a cotação que estava no lado da venda, e 0. O que é que acontece? Se realmente acontecer, essa opção binária vai encerrar a 100, não é? E eu vou perder a diferença entre 100 e 56. Ok? Portanto, daí aquilo que eu estava a falar há pouco, que às vezes, se fechar a 100, pode também não ser vantajoso para mim. Portanto, se eu vendi essa opção binária, não quero que feche a 100, eu quero que feche a 0. E, por último, não há comissões. Portanto, não há comissões para negociar nas opções binárias. O custo de negociação está aplicado no spread. Muito bem, então temos opções binárias sobre vários mercados, como tinha dito, índices, matérias-primas, divisas, ações, exóticos, vencimento, e também temos mercados de 20 e também mercados de 5 minutos, portanto podemos negociar opções binárias mais rápidas de 5 e 20 minutos. Agora, recentemente também temos os sprint markets, que eu já vos mostrar na plataforma, que então aí temos a possibilidade de negociar em opções binárias de 60 segundos, portanto 1 minuto apenas, e estou ali a fazer uma negociação mais rápida. Muito bem, então passando agora aqui aos nossos exemplos teóricos, portanto, aqui estes nossos exemplos criados. Vamos então ver. Então, o primeiro é comprar a Alemanha fechar a subir. Okay? Portanto, tenho um acontecimento, a Alemanha 30 fechar a subir, que é o DAX, o índice alemão. E então o que é que me é dito? O índice Alemanha 30 teve um dia tranquilo e quando faltam 20 minutos para o final da ação da Bolsa, está a cotar 24 pontos abaixo do fecho anterior. Há uma expectativa de recuperação e a nossa cotação naquele momento para a Alemanha fechar a subir é de 0,2. Okay? Portanto, eu decido comprar dois contratos a 2, que é o preço que está do lado da compra. Cada contrato vale 10 euros por ponto, então o que eu vou estar a arriscar será 40 euros. Portanto, este valor, os 40 euros, é o valor máximo que eu poderei perder. Ok? O que é que acontece então? Nos seguintes 20 minutos, o índice Alemanha 30 recupera de forma significativa até às 16h29, mas mesmo assim está ligeiramente abaixo do nível do fecho anterior. Portanto, neste momento ainda não estou a ganhar, estou aqui a perder. A seguir ao leilão do fecho, é tornado público o valor final, 3,2 pontos acima do fecho anterior, e então eu apenas arriscando 40 euros, acabei por ter um ganho de quase 2.000. Portanto, qual foi o meu ganho aqui? Foram os 100 menos os 2, portanto o 100 que é a cotação de fecho, os 2 a cotação de abertura, dá-me uma diferença de 98, essa diferença vezes o número de contratos, vezes o valor do contrato por ponto, dá-me 1.960 euros. Portanto, esta é a minha mais-valia. Ok? Vamos agora então passar aqui ao segundo exemplo teórico que temos aqui programado para o seminário. Então, este segundo exemplo diz-nos o quê? Diz-nos que, primeiro que tudo, o exemplo é, qual é que o acontecimento está descrito? Vender
euro-dólar sobe. Portanto, vender euro-dólar sobe, quer dizer que eu acredito que ele não vai fechar acima, vai fechar abaixo do valor de encerramento do dia anterior. Portanto, ao meio-dia, o par euro-dólar encontra-se 20 pontos abaixo do nível de fecho anterior, portanto, isto é, o preço do dia anterior às 20 horas. Não acreditamos que o mercado possa recuperar da queda do dia. Portanto, o nosso preço para o binário euro-dólar sobe é 38,41,5. Ok? Eu decido então vender 10 contratos a 38, portanto o preço de venda. Cada contrato vale 10 dólares por ponto, portanto no pior dos cenários, na pior das hipóteses, se ele fechar acima de, portanto se realmente ele fechar a subir, vai fechar a 100, portanto eu vou perder a diferença entre 100 e 38, que são 62, portanto são 62 pontos. Qual é que é o valor que aqui eu estou-me a arriscar a perder? São 6.200 dólares. Portanto, que é o quê? Que é a diferença dos 100 com os 38, vezes o número de contratos, foram 10 contratos, vezes 10 dólares por ponto, que é o valor do contrato por ponto. Ok? Mesmo assim, mesmo nesta situação em que o valor máximo, o valor potencial máximo de perda é superior ao potencial máximo de ganho, eu decido arriscar. Portanto, e então, eu já sei que o meu potencial de ganho máximo aqui será 3.800 dólares, portanto, que é a diferença entre 38 e 0, vezes os 10 contratos e vezes os 10 dólares por ponto. Umas horas mais tarde o cross recuperou ligeiramente e, embora se encontre 10 pontos abaixo do nível de fecho anterior, a nossa cotação para o binário euro-dólar sobe é agora de 11.8, 15.3. Portanto, eu posso fechar esta opção binária, esta posição que eu tenho, e ficar com os ganhos que eu estaria a realizar nesse momento. Mesmo assim, decidi manter a posição em aberto e às 20 horas o par termina apenas 4 pontos abaixo do nível do dia anterior. Ainda que seja pouco significativo, pouco expressivo, cumpre-se então as nossas previsões e eu ganhei a diferença entre 38 e 0, ganhei os 3.800 dólares. Podem pensar que porque é que eu hei de estar a negociar uma opção binária em que o meu risco de perda potencial máxima é superior ao meu risco de ganho potencial máximo? O que é que acontece? Neste caso em que eu estou a vender, 38 de probabilidade está-me a indicar que a probabilidade daquele acontecimento ocorrer é baixa, não é? Portanto, o valor que eu estou a arriscar a perder no máximo é superior, é um facto, mas o facto da probabilidade ser baixa também está-me a dar mais garantias que realmente não venham a ocorrer. Portanto, daí muitas vezes as pessoas preferem fazer um tipo de negociação deste género. Por outro lado, mesmo para o lado da compra, imaginemos que eu tenho uma opção binária que está a cotar 80,76 ou 80,78, vá. Aqui um spread mais reduzido. 80,78. Realmente, o valor máximo que eu estou a arriscar é muito grande, porque é a diferença entre 80 e 0, vezes o número de contratos, vezes o valor do contrato por ponto. Mas o meu probabilidade de 80 para um acontecimento está-me a pôr muito próximo dos 100. Portanto, a probabilidade de realmente vir a ocorrer é muito elevada. Portanto, pode ser que eu queira realmente arriscar um valor superior, porque está-me a dar mais garantias que eu vá ter um ganho depois. Pode ocorrer, pode não ocorrer. Não há certezas que isso realmente se venha a verificar, mas é um raciocínio que se tem muitas vezes quando está a fazer a negociação de opções binárias. Muito bem, vamos então passar para a plataforma e vamos então ver como é que é feita a negociação aqui na conta. Na plataforma, como é que eu posso dar uma ordem, como é que eu encerro essa posição, vamos ver isso tudo. Então, antes de mais, vou só aqui arrastar aqui esta janela que está aqui um bocado escondida das posições abertas para podermos logo ver as minhas ordens que vão sendo dadas. Muito bem. Então, vamos aqui. As opções binárias estão aqui na lista de navegar. Portanto, venho aqui a binários. Vamos aqui, por exemplo, a binários índices. E vamos aqui, por exemplo, ao FTSE, ao índice inglês. E vamos aqui ao FTSE diário. E agora vamos aqui, por exemplo, ao... O mercado europeu já fechou, vamos então ao índice norte-americano. Vamos aqui ao Dow, ao Wall Street diário. E vamos então aqui, por exemplo, ao One Touch. Pronto. Temos então aqui o Wall Street, o que é a designação que nós temos na nossa plataforma para o Dow Jones. E temos aqui então um tipo de opção binária que é a opção binária One Touch. O que é que a opção binária One Touch tem de especial relativamente às outras? Como é o One Touch um toque, esta opção binária pode fechar antes do período, antes do tempo de caducidade da mesma.
Portanto, antes de mais, quando estão a realizar a negociação na plataforma, em qualquer tipo de mercado estejam a negociar, quer seja com qual tipo de produto estejam a negociar, quer seja para as opções binárias, quer seja para negociar diretamente os índices, ou Forex, ou ações, é importantíssimo vermos informação contratual. Portanto, que margens é que me pedem por contrato, se é um contrato futuro, quando é que esse contrato vai fechar, o mesmo acontece com as opções binárias. Portanto, toda essa informação é importante. E toda essa informação está no Obter Info. Portanto, aqui no Obter Info, eu tenho aqui essa informação. Portanto, esta opção binária abriu às 14h31 e vai fechar às 20h59. Ok? Volume mínimo de negociação são 0.2 contratos. O valor do contrato por PIP são $10. Ok? Vamos então fechar. Já sabemos até quando é que eu posso negociar esta opção binária, como é que eu estou exposto na mesma. E o que eu estava a explicar então é o seguinte. Como podem ver, embora esta opção binária feche às 20h59, já temos aqui alguns acontecimentos que já encerraram. Portanto, aqui a 100. Porquê? Basta que o preço toque uma única vez o valor que é aqui descrito no acontecimento e a opção binária encerra a 100. Portanto, a opção binária diz o Wall Street toca 16.695. Tocou uma vez, encerrou a opção binária a 100. Tocou uma vez, foi o suficiente. Ok? Portanto, enquanto que o sobe ao 10 ou a escada só vai encerrar mesmo quando chegar a data de caducidade, portanto a data de encerramento da opção binária, não é? Não o untouch, não nas opções binárias de um toque, basta que esse acontecimento toque uma única vez naquele valor que é descrito e a opção binária vai encerrar a 100. Ok? Vamos então fazer aqui a negociação de uma opção binária que nos parece assim mais interessante. Por exemplo, aqui o Dow toca os 16.690. Para abrir a janela de operações, basta carregar sobre o próprio acontecimento com a tecla esquerda do rato. E eu tenho então aqui a minha janela de operações. O volume mínimo é 0.2, mas vamos pôr aqui um contrato inteiro. Isto é para ser mais fácil aqui de fazermos o cálculo para as margens. Portanto, como podem ver, o valor que me aparece aqui da margem... primeiro que tudo, aparece-me aqui dois valores para a margem. Aliás, 4 valores, pelo seguinte. O valor de compra e o valor de venda, porque eu antes de tomar a decisão de comprar ou vender, preciso saber qual é que é a margem requerida que me pedem para cada uma das situações, não é? E depois me aparece-me aqui em duas moedas, porque aparece-me em dólares, porque é a moeda em que é cotado o contrato, não é? E em euros, que é a moeda da conta. Para ter uma noção em termos relativos ao capital que eu transferi, que eu tenho aqui na IG, o que é que me está a ser pedido. Muito bem, então vamos dar aqui uma ordem de compra. Portanto, eu acredito que, embora a probabilidade disso acontecer seja muito reduzida, eu acredito que ele ainda venha a tocar os 16.690 até às 20h59. A ordem está executada, como podem ver já aparece aqui nas posições abertas. Esta janela é meramente informativa, de estar confirmada a ordem. E cá tenho, portanto, o Wall Street toca os 16.690, vencimento 3 de junho de 2014, que é hoje. Já sabemos mais especificamente qual é que é a data e hora desse acontecimento. O preço de abertura foi 34.5. O mais um é o quê? Significa que eu abri um contrato longo. Portanto, para ser mais fácil de diferenciar as várias posições que eu tenho em aberto, aparece-me a mais e a azul quando abro uma posição longa e a menos e a vermelho quando abro uma posição curta. Portanto, quando estou a vender. O último preço é o último valor verificado e depois os ganhos e perdas que eu estou a ter nessa posição. Se repararem, tenho aqui uma posição em euros e duas em dólares, mas no final tudo isto é convertido para a moeda da conta que está aqui em baixo em euros. Muito bem, então eu abri esta posição e imaginemos que eu não quero manter esta minha exposição total, portanto, de um contrato. Eu acho que neste momento ainda estou a perder, e estou a perder $80, mas eu não quero já encerrar a minha posição na totalidade, mas eu prefiro aqui já assumir uma perda e ver como é que a coisa corre até às 9 da noite. Então, carrego na posição que tenho em aberto, neste caso Wall Street toca os 16.690, abro-me aqui a janela de fechar a posição. Por defeito, vem o volume total, que é 1, mas eu já sei que o volume mínimo é 0.2. Portanto, eu vou aqui apagar o 1 e vou pôr 0.5. Portanto, neste momento eu estou a assumir apenas parte da perda que eu estou a ter. Portanto, em vez de estar a assumir a perda dos 80, eu vou encerrar metade dessa posição
assumo essa metade logo, portanto que vai ser debitado do meu saldo de conta e mantenho aqui o resto em aberto. Então eu vou vender e está dada a ordem. Como posso reparar, então aqui passou de mais 1 para mais 0.5. Ok? Ou então podia ter encerrado a opção na totalidade. Portanto, isto agora já é aqui uma questão de preferência e de gestão da conta. Vamos aqui ver mais um exemplo para dar uma ordem. Vamos aqui, por exemplo, passar às divisas. Binários de divisas. E vamos aqui, por exemplo, temos aqui um Leathers do euro-dólar, que é sempre o par cambial mais negociado. E depois escrevemos aqui o fuso horário, até às 8 da noite, 8 p.m. E cá tenho. Como posso ver, já tenho várias opções binárias deste tipo já muito próximas de 100, já estão em 100, aliás, já não me convém estar a comprar aqui este contrato, mas ainda não encerrou, portanto só vai encerrar mesmo quando chegar a hora. Mas venho aqui, por exemplo, aqui a este. Euro-dólar acima de 1,3630 até às 8 da noite. Será que isto é possível? Será que ainda vai acontecer ou não? Vamos ver. Eu podia, por exemplo, tomar esta decisão aqui em cima, por exemplo, de comprar aqui 1,3620. Carrego aqui. Não é? E que neste momento está com uma probabilidade muito alta. Portanto, o que é que acontece? O custo, não é bem o custo, é aquilo que eu me estou a arriscar a perder no máximo, que é a diferença entre 85.5 e 0, é muito grande, não é? Portanto, aqui o risco de perda potencial máximo é muito superior ao risco, ao potencial máximo de ganho. Mas o facto de ter aqui uma probabilidade de 85 está-me a dar uma maior garantia, uma maior, não digo garantia, mas confiança ou credibilidade que realmente possa este acontecimento encerrar acima do valor que é aqui descrito. Vamos então pôr aqui o volume mínimo agora, 0.1. E como podem ver, o valor que aparece aqui é o mesmo valor que aparece aqui. Portanto, 0.1 contratos vezes os 10 dólares por ponto dá 1, vezes a cotação é a cotação valor da margem. Ok? Vamos então comprar também. E tenho agora aqui um acontecimento. Okay. Portanto, como podemos ver, até aquela outra opção que estávamos a perder bastante já recuperou significativamente. Portanto, estava a ter uma perda há pouco de 34 dólares, perto dos 40 dólares, quando encerrei metade do meu contrato. E neste momento já estou aqui ao ponto de quase de chegar a ter mais valias. Como posso ver aqui, o último preço, que é o valor atual, está a 31.7 e eu abri a minha opção a 34.5. Portanto, a partir do momento em que o valor da venda, que é este, passa para cima de 34.5, já estou a começar a ter mais valias. Okay. Passando então agora aos sprint markets, aquelas opções binárias ainda mais rápidas. Como é que eu faço para aceder às mesmas? Carrego aqui em sprints, abro-me este outro tipo de janela de operações, vamos aqui o mercado que esteja aberto, vamos aqui por exemplo vamos aqui ao ouro, para também passarmos aqui para as commodities. E então temos aqui o seguinte, temos aqui o mercado do ouro, o prémio sou eu que o defino, vamos aqui pôr, por exemplo, 25, ok? E o tempo para o qual eu quero negociar. Aqui o mínimo são 2 minutos, portanto não há opção do minuto, mas se, por exemplo, só para vos mostrar muito rapidamente, por exemplo, para o euro-dólar, é possível a negociação do minuto. Portanto, em 60 segundos, ver o que é que acontece. Ok? Vamos dar aqui para o ouro. Então, 25 euros de prémio, aqui para os 2 minutos, e agora escolho cima ou abaixo. Portanto, nos próximos 2 minutos, eu acho que nos próximos 2 minutos, eu vou ver se o valor vai ficar acima ou abaixo de 1245. Ok? Portanto, eu vou puxar que fica acima e vou enviar. E está dada a minha ordem. Portanto, eu agora vou acompanhando aqui por este gráfico de baixo e vou ver o que é que me acontece nos próximos 2 minutos. Ok? Eu vou dar uma ordem muito rapidamente também no euro-dólar para verem também o prémio de 25, o tempo 1 minuto e vou dizer que fica abaixo e também vou enviar. E tenho aqui a segunda ordem. Como podem ver, aparece até aqui o tempo de forma decrescente, em segundos.
E agora vou aqui acompanhando e ver o que é que acontece e se o preço fica acima ou abaixo desse valor. Portanto, vou acompanhando aqui por estes dois gráficos. Vamos só aqui aguardar, já agora são 30 segundos, ver o que é que acontece. Portanto, para ter rapidamente noção se estou a ganhar ou a perder, aparece-me azul quando estou a ganhar, aparece-me vermelho quando estou a perder. Como posso ver aqui também o ouro já está no minuto final. Mas aqui já tenho aqui isto a terminar, 3. E pronto. Tive uma mais-valia, um retorno de 45,25 euros. Já sabia que era o meu prémio, o meu retorno logo antes de dar a ordem. E aqui neste momento também estou em vias de poder ter uma mais-valia. E aqui no histórico recente eu posso ver então como é que me correu as coisas. Aqui o meu lucro acabou por ser 20,25, que é a diferença entre 45,25 e o meu prémio, que foi aquilo que eu paguei para dar a ordem. Okay? Portanto, o meu lucro é sempre a diferença entre o meu retorno e o prémio que eu dei para entrar. Mas o que é que acontece aqui também neste caso? Estamos com sorte. Portanto, 45,25 também aqui de ganho e tive mais 20,25 de retorno. De lucro, aliás.